Salve, exploradores do cosmos! Poucas vezes na história da astronomia moderna nós tivemos uma janela tão curta, tão rara e tão reveladora quanto a que está se abrindo agora diante do 3I Atlas. Neste vídeo, eu vou te levar passo a passo por uma possibilidade que parece saída da ficção científica, mas que está sendo discutida com matemática orbital real, engenharia espacial concreta e assinada por um dos nomes mais controversos da astrofísica atual. Eu vou te mostrar porque a aproximação do 3I Atlas a Júpiter não é apenas mais um evento astronômico, mas uma oportunidade única de interceptação direta por uma espaçonave que já estava aposentada. E no final, quando todas as peças se encaixarem, a pergunta que sobra não é se isso é possível, mas por que ainda não tentamos algo assim antes? Antes de continuar, já faz o básico que mantém esse canal vivo e independente. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like agora porque ele realmente faz diferença. E se você quiser apoiar ainda mais esse tipo de conteúdo, dá uma olhada no botão de membros. E se você perdeu o vídeo anterior sobre o comportamento estranho do 3I Atlas e a influência gravitacional de Júpiter, ele está no card aí em cima. Aquilo conecta diretamente com o que vem agora. Quando o 3I Atlas foi detectado entrando no sistema solar, ele já era estranho o suficiente por ser apenas o terceiro objeto interestelar confirmado que já observamos. Mas o que torna esse objeto diferente de tudo que veio antes não é só a origem fora do nosso sistema, nem a velocidade extrema, nem a trajetória hiperbólica. O que realmente muda o jogo é o momento. Pela primeira vez, um objeto interestelar vai passar relativamente perto de Júpiter, enquanto uma espaçonave científica extremamente sofisticada já está lá, em órbita, operando e equipada com instrumentos capazes de fazer medições diretas, não apenas observações remotas. E essa espaçonave é a Juno. A Juno foi lançada em 2011, entrou em órbita de Júpiter em 2016 e desde então tem revolucionado nossa compreensão do gigante gasoso. Ela mapeou o campo gravitacional, o campo magnético, sondou a atmosfera profunda e revelou uma complexidade interna que ninguém previa. Mas como toda missão, ela tinha um fim programado. O plano original era simples. Depois de cumprir seus objetivos científicos, a Juno seria direcionada para uma entrada controlada na atmosfera de Júpiter, encerrando sua missão de forma segura. Só que o universo resolveu apresentar uma variável inesperada. Em março de 2026, o 3I Atlas deve passar a cerca de 53 milhões de quilômetros de Júpiter. Em escalas astronômicas, isso é próximo o suficiente para que a gravidade do planeta influencie fortemente sua trajetória. E é exatamente nesse ponto que entra a proposta discutida por Avi Loeb e seus colaboradores. Usar a gravidade de Júpiter como uma alavanca natural para desviar a Juno de sua órbita atual e colocá-la em rota de interceptação com o objeto interestelar. Não estamos falando de um encontro suave, de um rendezvous clássico. A velocidade relativa do 3I Atlas em relação a Júpiter é absurda, quase 66 km por segundo. Igualar velocidades seria impossível, mas um flyby, uma passagem próxima, é matematicamente viável. E mais do que isso, surpreendentemente viável. Os cálculos mostram que, com um empuxo total de cerca de 2,67 km por segundo, aplicado em uma janela muito específica de setembro de 2025, a Juno poderia abandonar sua órbita atual e interceptar o caminho do 3I Atlas meses depois, em março de 2026. Esse valor de delta-veto não é uma abstração teórica. Ele está perigosamente próximo do total de capacidade que a Juno tinha no início da missão. Isso muda tudo.
porque se essa manobra for possível, nós deixaríamos de observar o 3i Atlas como um ponto de luz distante e passaríamos a analisá-lo de perto, com instrumentos capazes de detectar composição química, partículas energéticas, plasma, campos magnéticos, poeira, gases e até assinaturas não gravitacionais que telescópios na Terra simplesmente não conseguem medir com precisão. Pensa no que isso significa. Até hoje, todos os objetos interestelares foram estudados à distância. O Oumuamua gerou anos de debate justamente porque os dados eram escassos. Com o 3i Atlas, pela primeira vez, existe a possibilidade real de um encontro direto. Não porque planejamos isso, mas porque o acaso orbital abriu essa janela. E é aqui que a história ganha uma camada extra de tensão científica, porque o 3i Atlas não está se comportando exatamente como um cometa comum. Observações recentes sugerem atividade cometária variável, acelerações não explicadas apenas por gravidade e jatos que parecem oscilar. Isso não significa tecnologia alienígena. Significa, no mínimo, que estamos lidando com um objeto cuja física ainda não compreendemos completamente. Interceptá-lo com a Juno permitiria testar hipóteses de forma definitiva. Se os jatos forem puramente naturais, os instrumentos da Juno vão mostrar. Se houver algo estranho na composição, na interação com o plasma de Júpiter ou no comportamento eletromagnético, isso também vai aparecer nos dados. A ciência não precisa de crença, ela precisa de proximidade. Claro, nada disso é simples. A Juno não ligou seus motores principais desde 2017. Existe incerteza sobre o estado do combustível, sobre válvulas, sobre margens reais de desempenho. Mas o ponto central do artigo não é prometer sucesso. É mostrar que, pela primeira vez, o custo energético de tentar é comparável ao custo de encerrar a missão. Em outras palavras, se a alternativa é mergulhar a Juno em Júpiter, por que não tentar algo histórico antes? Esse tipo de raciocínio revela algo importante sobre como a astronomia moderna funciona. Grandes descobertas nem sempre vêm de missões planejadas décadas antes. Às vezes, elas surgem da interseção entre um objeto inesperado e uma infraestrutura já existente. O sistema solar é dinâmico. Objetos interestelares vão continuar aparecendo. E observatórios como o Vera Rubin devem aumentar drasticamente essa taxa nas próximas décadas. O que o caso do 3i Atlas nos ensina é que precisamos estar prontos, não apenas para observar, mas para reagir. Isso nos leva à pergunta mais profunda deste vídeo. Mesmo que o 3i Atlas seja completamente natural, mesmo que não exista nada de tecnológico ali, a capacidade de interceptar um objeto vindo de outro sistema estelar muda o nosso papel no cosmos. De espectadores passivos, passamos a exploradores oportunistas, capazes de usar a própria dinâmica gravitacional dos planetas como ferramenta. Júpiter deixa de ser apenas um gigante gasoso distante e se torna uma espécie de porto gravitacional, onde encontros improváveis podem ser transformados em ciência de ponta. Se a Juno realmente for desviada, este será um dos momentos mais ousados da exploração espacial moderna. Uma missão pensada para estudar um planeta sendo reaproveitada para investigar um mensageiro de outro sistema estelar. Isso não é ficção. É engenharia orbital aplicada no limite. E se não for possível? Ainda assim, o exercício importa, porque a próxima vez pode ser ainda melhor. O universo não espera. Ele passa. Rápido, às vezes rápido demais para planejarmos com antecedência. Mas quando surge uma chance como essa, a pior decisão possível é não olhar de perto. E agora eu quero saber de você. Se a Juno pudesse interceptar o 3i Atlas, você acha que deveríamos tentar, mesmo com risco técnico? Ou acha que o custo é alto demais? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse debate não é apenas científico.
Ele define como vamos explorar o cosmos daqui para frente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque os próximos meses vão ser decisivos para essa história. E guarda isso, se algo realmente inesperado estiver escondido no 3i Atlas, Júpiter pode ser o lugar onde finalmente vamos descobrir.